Olá, pessoal! Eu sou Gisele Ibe, apresentadora do podcast Acessibilidade em Alta. Estamos iniciando mais um episódio deste podcast, que hoje traz temáticas importantes sobre a nossa causa da pessoa com deficiência. Vamos falar sobre o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, sobre a legislação e marcos importantes da trajetória na conquista, na busca por direitos, mas um assunto bem especial que trazemos hoje é com o Júlio Pujol, nosso convidado, também parceiro deste podcast, mas coordenador e diretor do Instituto Alta Política, professor e consultor político. Eu vou chamar o Júlio para se descrever, para dar um oi para vocês. Também aqui ao meu lado esquerdo estou com Gisele Teste, porque conforme prometido, estamos trazendo o quadro novamente Gi ao quadrado, com Gisele Teste e Gisele Ibe. Então vou me descrever para o público que tem deficiência visual. Eu hoje estou com os cabelos soltos, eles são ondulados, um pouco abaixo do ombro, cabelos castanhos escuros, pele clara, olhos castanhos escuros também. Estou usando um óculos de grau com armação dourada, brincos dourados também em formato de coração e argolas, uma corrente dourada no pescoço, escrito várias vezes a palavra amor. Estou vestindo um vestido no tecido de veludo, na cor vermelha. Ele tem mangas curtas, uma gola bem grande, bem alta, uma sobreposição com uma blusa de manga comprida na cor preta. O nosso cenário é o mesmo, atrás de mim cortinas pretas, nas laterais também. Na mesa, cor preta, LED ao entorno, na luz azul, microfones, tablets, celulares por todos os lados. Aqui na minha esquerda também está na tela, no momento, a logo do nosso quadro G ao quadrado, com um G bem grandão, um formato diferenciado na cor amarela. A letra I é formada pelo microfone, que simboliza o nosso podcast, e abaixo está escrito ao quadrado em tom azul esverdeado, verde azulado, tons neons, com fundo roxo. Em cima da mesa nós estamos também com as revistas da Alta Política, uma edição passada e a edição atual da revista Alta Política, que será lançada muito em breve. Provavelmente quando esse episódio for ao ar, ela já estará sendo lançada. Mas estamos trazendo aqui hoje, em primeira mão, para vocês conhecerem os conteúdos, os artigos interessantes que essa revista traz, a história dessa revista também, a história do Instituto Alta Política, e nesta edição especialmente com um artigo falando sobre acessibilidade, os conceitos de acessibilidade e a divulgação do nosso podcast. Então, Júlio, nosso querido amigo, bem-vindo ao Acessibilidade em Alta. Estava muito ansiosa para te trazer aqui, para a gente compartilhar conhecimento. Quero te pedir para se descrever e dar um olá para o pessoal. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que alguém for assistir o programa. Mas eu já quero iniciar me defendendo. Nunca fiz uma audiodescrição de mim próprio. Audiodescrição. Eu também nunca tinha feito e fiz o meu primeiro aqui no podcast. Então será uma experiência, esse podcast é uma experiência diferenciada para todos que passam por aqui. A vida sempre é nova a cada dia, né? Sempre, cada dia traz alguma experiência, enfim, desafiadora para a gente. Como a Gisele falou, meu nome é Júlio Pujol, sou professor e tenho 57 anos, mas ainda tenho os cabelos castanhos escuros com algumas mechas brancas, né? Tenho a pele clara, olhos castanhos também, não estou usando barba. Minha roupa, né, tem uma camisa clara, quase branca, e um casaco preto, um relógio dourado, e acho que é isso, basicamente é isso. Na minha frente tem alguns exemplares da revista Alta Política.
Podemos fazer uma breve descrição também da capa dessa nova edição. O que tu acha, Júlio? Seria interessante. Posso fazer. Na realidade, seria interessante, então, falar um pouquinho da revista, né? A gente está preparando o lançamento da próxima edição da Alta Política, que é a 8ª edição, e ela está na gráfica já, né? Se preparando no sentido assim, ela já está pronta, está na gráfica, e a gente hoje, semana que vem, essa semana já vai estar circulando de modo impresso, e a gente imprimiu uma prova, né? Uma prova da revista para fazer a última revisão, e eu trouxe a prova aqui. É uma revista, cada revista ela tem um tema, né? A última, por exemplo, a número 7, teve o tema educação como tema principal, e essa agora, que será lançada nessa semana, impressa, ela tem como tema o principal os 35 anos da Constituição brasileira, da nova Constituição. Então, ela tem uma barra branca na parte de cima, onde está escrito Alta Política, e depois a parte metade para baixo, né, 2/3 da revista uma simulação da bandeira do Brasil, que foi a capa da Constituição de 1988. Então, a gente usou a capa da Constituição de 1988, que está completando no dia 5 de outubro, agora 35 anos. Quase a minha idade, que completei 34 anos, sou de 89. Isso. E é uma capa, então, verde e amarela, branca, verde e amarela. Tem um retângulo, né, um pedaço de um retângulo verde e amarelo, enfim, é a bandeira do Brasil, né? Perfeito, Júlio. Ficou excelente a descrição. E também o público que tem deficiência visual, que não consegue acessar o material da revista impresso, também pode ter a oportunidade de acessar pelo site ou a revista digital, correto? Sim, a revista é distribuída, inclusive de modo artesanal, né, de mão em mão, para os amigos, para toda a classe política, né, do Rio Grande do Sul, para lideranças, legislativas, no Paço Municipal, na Prefeitura. Isso, entidades empresariais, partidos políticos. Partidos, e também de modo virtual, né? A gente disponibiliza ela nas nossas redes e manda também como e-mail e WhatsApp. Correios também vocês mandam para outros estados? Normalmente não, pelo correio, assim, não. Porque isso... Grande demanda. Grande demanda, encarece muito, é uma estrutura, né, que a gente ainda não tem, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente leva em prefeituras, na FAMURS, né, entidades, né, Federação, enfim, e os nossos... E é uma revista, o particular da nossa revista é uma busca de excelência. Nós queremos fazer um produto diferenciado, né, não um produto comercial, mas um produto de conteúdo, de reflexão política profunda, pedagogia política também. A gente trabalha na revista com arte, com poesia, com filosofia e, claro, com política, né? Uma revista com temas políticos, por exemplo, esse, Constituição, 35 anos, o da anterior, a gente tinha também aqui o número 7, educação, né? Então a gente fez um histórico da educação no Brasil. Sim. Na anterior ainda, no ano passado, fizemos uma edição especial dos 200 anos do Brasil, né? Demarcando 200 anos da nossa independência, né? E registrando que nós temos 200 anos enquanto país independente, governado por brasileiros, né? Nosso Dom Pedro II já nasceu no Brasil. E temos 200 anos de vida constitucional também. Em 1824, ou seja, 199 anos atrás, foi promulgada a nossa primeira Constituição, outorgada. Sim. E ano que vem, então, 2024,
ela vai completar 200 anos. Essas informações estão contidas também na revista, Júlio, nos artigos e textos sobre a Constituição, ou somente sobre a de 88? Não, a gente aproveitou a oportunidade dessa marca, né, de 35 anos. Por que é tão importante, né? O Brasil viveu nos últimos anos um momento de desafio à nossa institucionalidade, desafio à nossa democracia, e o nosso grande instrumento que sustentou a democracia foi essa Constituição. Sim. Tu diria ameaça também, Júlio? Ou ficaria no desafio? Se for para falar a verdade, a gente teve a nossa democracia sob ameaça. Isso. Mas os instrumentos criados na Constituição de 88 e mais o amadurecimento político dos brasileiros, das nossas entidades, né, das faculdades de direito, das universidades, da imprensa, das entidades, dos partidos políticos. Enfim, a gente criou um colchão democrático. O povo não queria, o povo organizado não quis uma ruptura institucional que poderia ter acontecido e que a gente correu o risco de que tivesse acontecido. E o grande sustentáculo disso foi a Constituição. Sim. E, respondendo à tua pergunta, a gente aproveitou, então, esse momento de Constituição, de 35 anos e de valorização, né, do nosso Estado democrático de direito, e fizemos um resgate do histórico de todas as constituições que o Brasil teve nesses 200 anos. Foram 7 constituições. A primeira com Dom Pedro I, né, ele proclamou a independência em 22, em 23 foi chamada uma Constituinte, e em 24 foi proclamada a nossa primeira Constituição, promulgada, ou outorgada. Por que outorgada? O Dom Pedro I chamou a Constituinte e os deputados estavam fazendo a Constituição e dando muito poder ao parlamento, né? Então, o Dom Pedro I não gostou muito e resolveu fechar a Constituinte e ele mesmo apresentou uma Constituição. E embora tenha sido apresentada assim de modo, de certa forma, um pouco autoritário, ela é uma Constituição para a época, para 200 anos atrás, uma Constituição muito avançada, né, muito plural, muito liberal, muito moderna para a época, e ela durou 65 anos. Ela durou todo o Império, né, até que fosse proclamada a República. Então, a República fez uma nova Constituição. Depois tivemos uma Constituição no pós-guerra, tivemos as constituições da Era Vargas. Estamos tendo uma aula de história. Exatamente. De história, porque falamos que o Júlio é professor, mas, né, não falamos que é professor de História, graduado em História pela Federal de Santa Maria, correto, isso. Júlio? Então, estamos aproveitando e ganhando de presente nesse episódio uma aula de História. Pode prosseguir, por favor, Júlio. Então, nós tivemos a primeira Constituição Republicana, no início de 1891. Depois tivemos 2 Constituições na Era Vargas. Sim. Uma em 1934. Getúlio Vargas tomou o poder em 1930 e começou a governar sem Constituição. E aí os paulistas pegaram em armas, exigiram, né, que o Brasil tivesse uma Constituição, pressionaram o governo e o Vargas acabou, então, criando a Constituição de 34. Mas logo em 37 o Vargas deu um golpe, que foi chamado o golpe do Estado Novo, e de novo, digamos assim, rasgou a Constituição e criou uma nova Constituição em 37, que seria a Constituição do Estado Novo. E aí o Getúlio Vargas governou através de decretos-leis, né? Fechou o parlamento e Getúlio Vargas era a Constituição. Então nós tivemos, num período de 3 anos, 2 Constituições,
1934 a 1937. Sim. Depois, com o fim da Segunda Guerra Mundial, o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, que defendia, em tese, a democracia no mundo Sim, sim. contra o nazismo, né? E então, quando o nazismo caiu lá na Europa, o Getúlio Vargas também caiu aqui no Brasil, foi retirado do poder. E aí nós fizemos a Constituição nova de 1946, que também foi uma das mais modernas da sua época. Uma Constituição democrática, uma Constituição liberal, Sim. uma Constituição com preocupação social, com inclusão, né? Já em 1946, o Brasil já tinha uma vida urbana muito forte, movimentos sociais, partidos políticos, então tudo isso foi incorporado, né, na Constituição de 46, que durou até o golpe militar de 64. Né? 64 também é a mesma coisa, deu-se um golpe militar, né? A gente não vamos aprofundar muito nisso, mas instalou um novo regime. Na época chamavam de... Era uma grande discussão, eu lembro isso da minha infância. Eu tinha um tio que era militar e o meu tio dizia que foi uma revolução de 64. E o meu pai era um pouco mais da esquerda, assim, e meu pai dizia, não, foi golpe, e o meu tio dizia, não, foi revolução. Sim, tem essa briga era até a grande hoje. discussão se foi um golpe ou uma revolução. A mesma discussão entre o governo Dilma e o pode impeachment. ser, isso. E então, aí 64, né, deu-se o golpe e os militares fizeram também uma nova Constituição, em 67. Foi a nossa penúltima Constituição. E através dessa Constituição, depois teve o AI-5, que fechou o Congresso, foi em 69, 68, a parte mais dura da ditadura, né? Sim. As prisões, com toda aquela coisa. E o AI-5 foi incorporado à Constituição em 69. Então, o Brasil passou a ter uma Constituição que legitimava o regime, como é normal, né? Sim. Aí, a gente chegando, então, 35 anos atrás, né, a gente, fim da ditadura militar, movimentos sociais nas ruas, o Brasil querendo democracia, campanha das diretas já, né, todo aquele movimento Ulisses Guimarães, Tancredo Neves, Mário Covas, aquelas grandes figuras, né, da democracia brasileira desse século, do século passado, né, já. Superou-se, digamos assim, a forma como os militares faziam a substituição de poder, ou seja, o Brasil começou a lutar pelas diretas já, eleições diretas e nova Constituição. Então, conseguimos fazer uma transição de um governo militar, de ditadura, para a democracia. E o marco desse momento é a Constituição, né? A Constituinte de 86, 87, e a promulgação, aí sim, numa Constituição democrática, no dia 5 de outubro de 1988. Temos 37 anos de democracia também, né? Eu teria uma pergunta para o Júlio depois. Gisele, então, nós tivemos a Constituição de 88 e a primeira eleição direta para presidente da República em 89. Em 89, então 34 anos de democracia. Uhum. Uma jovem democracia. Uma jovem democracia. Gisele, então vamos aproveitar que tu vai te inserir já, já está comentando aqui, te apresenta para o pessoal, faz a tua audiodescrição, que o pessoal já te conhece, mas dá o teu oizinho. Então, gente, oi, de novo, mais um quadro, e não tô sumida, mas está a gente... por trás das câmeras, isso, sempre. Nossa diretora de imagem e assessora, enfim, tudo que pode contribuir. Como é que diz, eu ainda sou verdinha nessa área, ainda fico trancada na frente das câmeras. Mas, vamos lá, a minha autodescrição. Tô pegando o jeito. Tô com cabelo solto, cacheado, normal, castanho escuro. Uso óculos de grau com um tomzinho azul, né? Tenho pele clara, olhos castanhos,
estou sem maquiagem, minha roupa, eu estou com uma blusa e um cardiganzinho, um casaquinho fino em pretos. Tá? Eu estou no mesmo cenário que a Gi descreveu, com cortinas pretas, a mesa, né? Estou do lado da TV onde está a logo do G ao quadrado. E eu tive o privilégio agora de ter uma aula de história, né? Junto aqui com a Gi, maravilhoso. Me deu uma nostalgia incrível. Eu lembrei de anos atrás, quando eu gostava muito de história. Eu também. Eu gostava tive muito, a mesma sensação. Sabe? Tipo, um abraço. Eu gosto de ouvir Isso. o Júlio. É maravilhoso. A pergunta que eu tenho e referente às revistas e esse projeto, como é que tu sentiu a necessidade de criar essas revistas? De onde é que surgiu a ideia da criação das revistas? E como os temas surgem Isso. também para o título delas? Uhum. É uma boa questão. Então, a gente está, de certa forma, enquanto sociedade, em algumas coisas piorando um pouco, né? As pessoas estão lendo menos, estão estudando menos. Eu trabalhei muitos anos como assessor político. Eu trabalhei em Câmara de Vereadores, em Prefeitura, né? E como assessor em Câmara, no interior do Estado, em cidade pequena, cidade média. Trabalhei no governo do Estado, no Poder Executivo, e trabalhei nos últimos, 9 anos na Prefeitura de Porto Alegre, no governo Fogaça e depois Fogaça Fortunati. E, enfim, nesse período todo, né, trabalhando no Legislativo, no Executivo, eu pude observar muita coisa. E, paralelo a isso, muita coisa, né, do campo político, inclusive passando, né, por muitas eleições, né, trabalhei em muitas eleições, campanhas para governador, para deputado, para prefeito. Sim. Né, tenho uma vivência nisso. Fui assessor do vice-governador do Rio Grande do Sul, que em muitos momentos foi governador do Rio Grande do Sul. Então, pude observar muita coisa. E, paralelo a isso, eu sempre continuei estudando. Né? Sempre gostava de estudar história. Eu fiz uma especialização em História do Brasil, depois eu fiz um MBA. Eu lia muito, gosto muito de ler filosofia, literatura, arte, né? Esses temas assim, das chamadas humanas, né? Me atrai muito. E eu fui percebendo nesses anos aí, mais de 20 anos, trabalhando por dentro dos escaninhos, né? Dos governos e, enfim, dos legislativos, a necessidade de formação das pessoas. Porque muitas pessoas, eu diria quase a maioria, assim, como aconteceu comigo, as pessoas começam a trabalhar, às vezes, num gabinete político, numa secretaria, num governo, sem ter uma formação específica para a política, sem conhecer a história política do seu país, do seu estado. Eu acho isso muito necessário, eles terem esse conhecimento. E eu fui percebendo isso. Por exemplo, isso que eu falei antes, o Brasil tem 200 anos de vida constitucional. Sim. Então, nós não somos tão novinhos assim, enquanto Estado, enquanto democracia. Né? Nós temos 200 anos de parlamento. Nós temos de Congresso Nacional, de câmaras de vereadores, então nós temos quase 500 anos. Cada vila, cada aldeia ali que se transformava em vila, na colônia, né, ainda governada por Portugal, aquela vila tinha sua Câmara de Vereadores. Sim. A nossa de Porto Alegre está completando 250 anos. Sim, a mesma idade da cidade. E se tu olhar pelas cidades pelo interior, Cachoeira do Sul, cidades mais antigas, tem câmaras, né, de 200 anos também. E lá em São Paulo, por exemplo, 450 anos, 490 anos, a São Vicente, que foram as primeiras vilas, né, no Brasil. Então, nós temos uma vida institucional longeva, né? Nós temos uma experiência política, nós temos um know-how político já de muito tempo. A gente está vendo agora a diplomacia brasileira, também é uma diplomacia muito antiga, muito consolidada, muito respeitada internacionalmente. Ou seja,
nós brasileiros construímos um país que tem uma institucionalidade muito séria, muito respeitada. E, claro, temos nossos problemas, né, também, é verdade. Enfim, mas observando tudo isso, eu sempre achei que esse conhecimento e esse debate, essa informação tinha que chegar De alguma forma. de alguma forma, pelo menos, principalmente nos agentes políticos. Ou seja, o que é um político? É alguém que quer trabalhar pela sua comunidade, fazer o bem pela sua comunidade. Então, ele tem que conhecê-la. Tem que conhecer a história do seu país, Minimamente, da sua cidade. né? Minimamente, exatamente. Isso me inspirou a criar o Instituto Alta Política, para formar as pessoas, ajudar a formar as pessoas que vão trabalhar na política. Sim. Seja nos partidos, seja nos governos, seja, né, nas câmaras, nas assessorias. Todo esse pessoal precisa ter uma formação mínima para a política. Ou seja, tu pode ser um gestor público, tu pode ser um jornalista, um advogado, um professor, um administrador que vai trabalhar na política. Mas precisa compreender a política também. E nós temos que parar, né, no país de fazer a negação da política. Perfeito, nós temos que afirmar a política. Afirmar a política. Sim. Ouvindo o teu discurso agora, justamente, eu sinto essa afirmação. Eu sinto que tu entende que o nosso país é um país que tem ferramentas, que tem História. tem Sim. história, tem estrutura para tratar a política de uma forma respeitável e séria e com avanços e construtiva, e não ao contrário, não a marginalização da política como a gente, Perfeito. infelizmente, acaba se deparando. Exatamente. Exatamente. É preciso valorizar a política porque eu vi um filme ainda quando fazia faculdade de História, era a Batalha de Argel, quando a Argélia era colônia da França. E a França queria dominar a Argélia, tinha uma revolução, e os militares franceses, enfim, fizeram uma palestra, né, uma aula para os oficiais e tal, e mostraram assim, como é que você mata uma cobra. Então eles fizeram um mapa Sim. de todas as células revolucionárias, de todos os líderes revolucionários, e foram, né, através da prisão e até da tortura, eles queriam chegar na cabeça. Porque se eles matassem a cabeça da cobra, eles matariam toda a cobra. É mais ou menos isso, um país que mata a sua política, ele vira território de ninguém. De ninguém, sim. Ele vira guerra civil, ele vira colonialismo, porque aí qualquer outro de fora, qualquer outro país pode vir e ocupar. Né? Então, nós temos que fortalecer essa liderança política. Nós temos que valorizar a nossa liderança política, nós temos que vigiar a nossa liderança política, nós temos que cobrar da nossa liderança política. Nós não podemos desprezar a nossa. Exatamente. O grande erro é matar a política. Então, ou fechar os olhos, né? Simplesmente fechar os olhos. Fechar os olhos. Não dá também. Isso, então a gente... reproduzir o discurso de que não gosto, não entendo. Não, isso. E todo político é igual, todo político é ladrão. Esse discurso... Porque é um discurso raso, né? É raso, e de certa forma é implantado em nós, sabe? Sim. Não, nós temos parlamento aberto no Brasil, né, Congresso, há 200 anos. Nós temos Constituição que regulamenta a vida do país há 200 anos. Nós temos poderes legislativos, por exemplo, né, poder legislativo, o que significa? Cada município, o Brasil tem 5 mil municípios, cada município tem a sua Câmara funcionando com eleições regulares de 4 em 4 anos, com partidos políticos organizados. Alguém vai dizer, tem problema. Claro que tem problema. Um país gigante como o Brasil tem problemas, né? Tem problemas. Outra vez me perguntaram, o que faz um vereador? Só escolhe nome de rua? Ficam votando só nome de rua? Aí, quando eu parei para descrever tudo que uma Câmara Municipal faz, eu mesma me dei conta do quão importante é, mesmo sabendo, mas assim, retomando todas as funções, a partir das comissões também, que de alguma forma o eleitorado não tem consciência disso, de como se organizam as comissões,
dentro das casas legislativas, como são feitas as propostas para o plenário, para as votações, como elas chegam até a votação, projeto de lei, como vai para o executivo e retorna. Então, toda essa estrutura, esse fluxo de trabalho e na gestão pública, na política, né, é algo que não é reconhecido pelo eleitorado, que é quem acessa, de fato, o serviço público quando chega lá na ponta. E a gente aqui com esse podcast hoje está levando a informação para todos, para entenderem de uma outra forma, daqui a pouco fazer aquele, sabe? O Instituto Alta Política, então, tem essa missão, Júlio. Exatamente, a gente se colocou essa missão, né, de dar a nossa pequena contribuição para esse debate, para esse tema, porque ele é fundamental para o país, né? Ele é fundamental. E quais são as ações do Instituto Alta Política? A gente já sabe que a revista é uma das ações, mas como o Instituto entrega a formação para a população? Então, nós criamos vários instrumentos. De certa forma, um foi chamando o outro. Não nasceu tudo pronto, né? Mas nós iniciamos com a consultoria política, trabalhando em eleições, atendendo candidaturas, né? Preparando lideranças, candidatos para o pleito eleitoral, para os processos de campanha, que também não é muito simples, né? Não. É todo um processo por debaixo. Preparando e acompanhando, né, Gisele? Sim. Então, uma consultoria do início ao fim, desde imagem, projetos, plataforma eleitoral, objetivos, tudo isso. E no Brasil a gente tem eleições de 2 em 2 anos. Então, você trabalha num ano na eleição, no ano seguinte não tem eleição. O que você faz no ano que não tem eleição? Se prepara para a eleição. Se prepara. É o ano que tu tem mais tempo, tu tem mais ar para respirar, né? Porque não é tudo condicionado à eleição e aquele ritmo de eleição. Portas abertas, oportunidades. É o momento de consolidar os projetos, o que é chamado de pré-campanha, e para entrar no ano eleitoral já com o projeto e com imagem. Isso, e um ano também para formação, para se estudar, para entender, né, para melhorar. Para aprimorar o discurso. Ver bem os projetos que vai fazer. Então, nesse ano que não tem eleição, em 2017, nós criamos o Instituto Alta Política e iniciamos com uma pós-graduação. Uma pós-graduação em política, em alta política, para trabalhar exatamente conteúdo, né? Trabalhar, por exemplo, direito eleitoral, marketing, psicologia da liderança, filosofia e ética política, comunicação, os vários temas que são atinentes à política e que aí nesse ano não eleitoral a gente consegue parar para estudar, parar para refletir, parar para produzir. E aí... Onde eu mesma já atuei como professora convidada no curso de pós-graduação em alta política, que também se preocupa com a acessibilidade e oportunizou para que os alunos dessa formação tivessem a formação em acessibilidade. Sim. Agradecemos a tua participação. Não sou eu quem agradece pelo olhar sobre a temática da acessibilidade, porque eu desconheço cursos superiores e cursos de pós-graduação que se preocupem de fato com essa temática, é o que a gente conversa bastante aqui, então realmente foi o que nos aproximou também, né, Júlio? Exatamente. Depois, lá no final de 2017, 2018, nós percebemos o seguinte, que é importante o curso de pós-graduação, mas ele também atingia poucas pessoas, né? Uma sala de aula, tu tem 20 pessoas. Aí nós pensamos alguma alternativa para colocar o alta política mais na rua, mais próximo das pessoas. Então, criamos um instrumento que foi o Café com Alta Política. É um grupo de estudos? Seria? O café é um evento que a gente faz uma vez por mês no Café do Margues, que é um espaço muito nobre da cidade,
a gente convida alguma liderança, algum político, né? Fortalecendo essa ideia que falamos agora há pouco, da nobreza na política. Exatamente. Né? Lá as pessoas são recebidas com tapete vermelho, são recebidas num espaço cultural, num ambiente histórico da cidade. E então... Um palácio, né? Sim. Na verdade é um palácio. Sim. Que tem um bom café da manhã. Muito acolhedor. Pessoas agradáveis que gostam de política. O Café com Alta Política neste ano, qual edição do café já está, Júlio? 49 edições? 49 edições. A próxima edição a gente está preparando agora para os primeiros dias de outubro, que vai ser o lançamento da revista no Café. No Café com Alta Política, e irá tratar da temática dos 35 anos da Constituição. Exatamente. E o café, ele se dá... Eu conheço bastante o evento, nós atuamos no evento juntos como parceiros também. Eu quero abrir esse parênteses, Gisele, que o Instituto Alta Política, de certa forma, ajuda, participa, né, assessora o Acessibilidade em Alta, e o projeto Acessibilidade em Alta também auxilia o nosso instituto a organizar, né, nossos eventos, enfim, a construir as coisas. Eu acho que temos uma boa parceria aqui. Exatamente, e isso é o que faz com que a gente consiga também agregar conhecimento a todas essas ferramentas de trabalho, de projeto, de formação. O Café com Alta Política tratou da temática da acessibilidade. Foi a primeira edição do Café com Alta Política deste ano de 2023. Acessibilidade e inclusão, seus desafios, trouxe o presidente da FADERS, falamos sobre a cidade, também é um tema que o Café com Alta Política vem tratando durante esse ano, como estamos pensando a cidade para os próximos anos, e a próxima edição será bem especial, edição de número 50, na Cafeteria do Margues, pela manhã, como sempre foi realizado, né, Júlio? Então, das demais ações do Instituto Alta Política, como temos a revista, o curso de pós-graduação, Café com Alta Política, este podcast, Acessibilidade em Alta, em parceria também, e o grupo de estudos, que queremos divulgar aqui, que tudo isso que estamos conversando aqui neste episódio, inclusive, também são temas e assuntos abordados e estudados no nosso grupo, que é aberto, é um grupo de extensão da pós-graduação, mas é permanente, é aberto para que todas as pessoas que têm interesse na alta política possam acessar, possam participar conosco de forma online ou presencial. O ideal é que seja presencial, mas nós temos toda uma estrutura para que esse grupo seja viabilizado de forma online. Eu já participei de forma online e deu tudo ok. É nossa aluna, Gisele Tesch, eu sou aluna do grupo de estudos também, secretária, ajudo a coordenar o grupo, mas quem conduz as nossas aulas é o Júlio Pujol, com todo esse conhecimento que vocês estão podendo observar aqui. A temática que foi trabalhada até o momento era sobre o político como mediador do real sociológico. Agora vamos falar para nosso próximo encontro do grupo de estudos sobre política e ideologia. Os encontros estão acontecendo aos sábados pela manhã, mas há possibilidade de alteração para à noite, em algum dia da semana, e nós estamos à disposição para inscrições no grupo de estudos. Para quem tiver interesse, então pode nos contatar através do telefone 992993099. Nós vamos deixar na descrição deste vídeo também, bem como o canal do Café com Alta Política, que disponibiliza na íntegra
todos os encontros do Café com Alta Política. Não, infelizmente não temos registros das 49 edições até aqui, mas de mais ou menos 13 edições para cá estamos registrando, também com parceria do Rino Estúdio, que é o estúdio onde a gente grava o podcast. Então somos todos grandes parceiros de projetos, de trabalhos. Então o Café com Alta Política tem o canal pelo YouTube, que vamos deixar aqui na descrição também. E o site é uma grande rede de formação política, de multiplicar conhecimento. E vamos deixar o site também do Instituto Alta Política disponível na descrição. Para o pessoal que a Gi botou o número dela, ela falou, é DDD 51, quem tiver vendo perfeito. de outros estados. Bem lembrados. Tá, porque tem muitos amigos meus de outros estados que assistem, e se vocês quiserem participar online, DDD 51, tá? Eu falo de Porto Alegre e penso em Porto Alegre, exato. Obrigada, Gisele. Nada, capaz. O canal no YouTube é Alta Política, não é? Ali estão alguns cafés, acho que tem uns 15 cafés. Já tem sim. disponível. Não todos na íntegra, né? Alguns na íntegra, outros só no registro. Alguns cortes. Na íntegra, com bastante qualidade. Estamos desde a parceria aqui com o estúdio, né? Mas desculpa, Júlio, então o canal Alta Política, que não somente disponibiliza os conteúdos dos cafés, mas lá também tem alguns outros conteúdos sobre o Instituto. Vai estar tudo bonitinho aqui na descrição, aqui embaixo, depois eu vou deixar para vocês lindamente. Nós temos uma aula magna com o prefeito José Fogaça, de Porto Alegre. Temos uma aula com o prefeito José Fortunati. Enfim, temos algumas entrevistas. No tempo da pandemia, nós fizemos uns 10 cafés online, né? Estão registrados lá. Mas queria também tocar num ponto, assim, os temas do café, né? A gente já teve governadores no nosso café, o Sartori, o Pedro Simon, a Ieda Cruz, o Vicente Bogo, né? Candidatos, prefeitos, enfim. É um café muito interessante, muito leve, né? É um espaço de confraternização, não é um espaço de embate político, não, é um espaço pedagógico. Fizemos uma pedagogia política. Sim. Né? Levar a política para um dos espaços mais nobres do Estado, que é o Museu de Arte, o Café do Museu de Arte do Rio Grande do Sul, ali na Praça da Alfândega. E propomos temas, né, norteadores do debate, e convidamos, então, figuras políticas as mais variadas, né? Nós convidamos desde o Pedro Simon com 90 anos a um jovem político com 20 anos. A gente faz a Gisele já participou como palestrante no nosso café, como mediadora. Enfim, é um espaço de construção política. Neste ano foi realizada uma edição do Café com Alta Política sobre a política da criança e do adolescente e os conselhos tutelares. Este ano de 2023 estamos em eleições para os conselhos tutelares e o Café também teve este olhar e se preocupou com essa temática. Uhum. E nós temos esse link com o Acessibilidade em Alta, né? Que eu acho que precisamos registrar. Eu agradeço o convite, né? Agradeço as duas Giseles, né, por terem me convidado para estar aqui. Mas elas têm interesse também, né? A Gisele Ibe, especialista nesse tema da acessibilidade, é uma das articulistas, né? Escreveu um artigo para essa nova edição da revista Alta Política. O tema do artigo dela, Acessibilidade em Alta. Vou pedir para a nossa técnica ali, nosso editor colocar para a gente na televisão. O artigo da Gisele. E queria agradecer, né, Gi, pela tua participação. Eu acho que agregar esse tema na revista é a primeira vez que nós trabalhamos esse tema na revista. Nós, na realidade, trabalhamos página 29. Nós trabalhamos... Que linda ali sendo folhada. Nossa revista é sempre permeada com obras de arte, com artigos, né, de conteúdo. E chegamos no artigo da doutora Gisele. Para o pessoal que está assistindo agora na tela, só está aparecendo para vocês a revista com o artigo da Gi.
Pode ir. Sim. Quer que eu leia um pouquinho, Por Gisele, favor, teu artigo? Júlio, por favor. Vamos ver. Então, o artigo da Gisele Ibe, para quem depois pode acessar a revista, como a gente já falou, no modo impresso, nos procurando, né, a gente entrega a revista em mãos, ou no modo virtual, Virtual, a gente envia no modo remoto por WhatsApp, por e-mail, ou nas nossas redes, né? Ela também vai estar lá. Mas eu vou ler um pedaço, pelo menos aqui, do artigo da Gisele para ilustrar, né, como é que a gente trata os temas. O título Acessibilidade em Alta. Estamos iniciando um grande projeto chamado Acessibilidade em Alta. Com esse projeto, nós temos o objetivo de deixar a temática da acessibilidade mais descomplicada, em evidência e em pauta. Eu costumo perguntar no meu dia a dia o que significa acessibilidade e o que vem à mente das pessoas quando falamos em acessibilidade. A resposta que eu recebo é normalmente ligada à área da arquitetura, particularmente às rampas de acesso, o que garante o direito de ir e vir de pessoas com deficiência. Porém, na prática, a acessibilidade traz alguns outros conceitos que facilitam o dia a dia de todos, não somente das pessoas com deficiência, mas de toda a população, como idosos, crianças, mães e pais com carrinhos de bebê, também legendas em filmes e óperas, por exemplo. Eu tenho deficiência visual desde que nasci, tenho baixa visão, que é considerada uma deficiência, portanto está ligada à área da acessibilidade. E isso motiva o meu trabalho de esclarecimento da sociedade sobre este tema. Temos 6 conceitos a serem tocados e trabalhados sobre a acessibilidade. Continua a leitura? Eu acho que estes conceitos já foram tocados e trabalhados e conversados nos episódios anteriores e serão daqui para frente ainda mais. Então, o pessoal pode acessar os outros episódios também para conhecer, né, Júlio? Inclusive, eu extraí boa parte das informações neste artigo do que foi falado na apresentação do Acessibilidade em Alta no nosso primeiro episódio. G ao quadrado também, sobre a baixa visão. Então, o pessoal pode retomar e voltar nesse episódio. Mas obrigada, Júlio, pelo espaço na revista Alta Política, pela oportunidade. Eu quero pedir para o nosso editor voltar um pouquinho as páginas. Nós temos a página de anúncio do Instituto Alta Política e ali estão listadas todas as ações e projetos que nós conversamos aqui, o Café com Alta Política, a consultoria política de formação, a pós-graduação, o grupo de estudos aqui. Temos ali, então, a página do anúncio em Alta Política, que é basicamente todos os projetos que a gente conseguiu falar um pouquinho aqui, né, Júlio? A Gisele também trouxe para ilustração e para melhor conhecimento, informações, sobre o dia 21 de setembro, Dia Nacional da Luta das Pessoas com Deficiência, que tem toda a relação com a política e com o que a gente vem conversando aqui desde o início desse episódio, sobre os marcos, as trajetórias, como tu nos deu uma aula aqui, Júlio, sobre Constituição, sobre toda a trajetória da Constituição. A luta dos direitos da pessoa com deficiência também não é tão recente quanto o nosso Estatuto, a Lei Brasileira de Inclusão, que aí sim foi incorporada à Constituição, né? Foi incorporada à Constituição e é de 2015, é mais recente, mas essa luta ela se dá desde 1940, pelos direitos e conquistas, iniciou lá pela Declaração dos Direitos Humanos, que dá encorajamento ao direito à liberdade de expressão, ao trabalho, à educação, aí passa por movimentos sobre as pessoas deficientes, a nomenclatura na época, a gente também chega aos conceitos de educação inclusiva, leis de cotas, onde as pessoas com deficiência começam, de fato, ter acesso ao mercado de trabalho,
à educação, até que a gente consiga chegar na nossa cidadania, nossos direitos assegurados, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, a Gisele separou um compilado de leis, certo, que nós podemos agora apresentar, né, Gisele? Isso, meu bem. O que eu vou ler, eu vou usar colinha, porque eu não consegui, claro. Né, decorar toda a questão aqui. Ainda, os jurídicos que me desculpem, mas eu não sei as leis de cor, né? Eu vou começar pela lei número 7. O importante é a pesquisa, Exato. né? O importante é a gente trazer a informação correta sempre, né? Precisamente. Lei número 1785 de 1989. Eu vou começar por essa, porque eu achei muito interessante, porque ela diz assim: dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência e sua efetividade na integração social. Naquela época, eu vou continuar lendo, mas eu quero que vocês entendam que naquela época eles ainda usavam o termo errado, que é portador. Então, se vocês acabarem vendo eu lendo isso, porque ainda não tinham feito a mudança, né? Se eu não me engano, é isso, né? Isso, Gisele. É uma mudança recente. É um entendimento mais recente que se deu justamente ali naquele momento em que nós tivemos a convenção da ONU e esse marco pelo conceito de pessoa com deficiência, por essa especificidade de ter a deficiência e não a nomenclatura portador, porque nós não portamos a deficiência. Perfeito. Como eu porto o copo que está na minha mão e deixo quando eu bem entender, né? Também já falamos sobre isso aqui no Acessibilidade em Alta, mas essa nomenclatura é importante e eu percebo que cada vez menos a gente ouve por aí ou lê por aí materiais com esse termo, e principalmente os materiais oficiais, legislação e tudo mais, já não carrega mais esse termo portador de necessidade especial ou portador de deficiência ou pessoa deficiente. Sim. Né? Tem é esse pessoa aqui também. com deficiência. Tem a pessoa deficiente, tem aqui também no meio dos textos. Isso, porque daí fomos avançando na nomenclatura. Tu falou um ponto ali, só abrindo um link. Esses dias eu tava olhando no Instagram notícias da nossa prefeitura aqui, não foi a prefeitura em si, foi um órgão público que botou portadores de deficiência. Eu peguei e mandei gentilmente um recadinho pedindo para mudar, porque esse termo não existe mais, tá? Mas é um órgão público, não tem necessidade de manifestar, mas ainda realmente utilizam por falta de conhecimento, não nem por maldade, né? Sim. Mas continuando aqui a leitura, assegura às pessoas portadoras de necessidades especiais o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social e ao amparo à infância e à maternidade, entre outros. Ou seja, só em 1989 que foi chegar... o conceito de inclusão social. Não, o conceito de vida mesmo, porque a pessoa vivia enfurnada em casa e não tinha o direito, entre aspas, de sair porque era algo estranho. Então, essa é uma das leis que mais me... Na hora, quando a gente pesquisa, quando eu estava na faculdade ainda, a gente fica chocada. E quando eu fui ler de novo, eu continuo com o mesmo choque, porque não é tão longe. Não é tão longe, Gisele, mas como o Júlio nos deu aqui a aula, o Júlio pode comentar, dar a tua opinião, Júlio, sobre essa percepção, mas ao mesmo tempo a gente percebe que esses conceitos surgiram também com a democracia. Sim, e com a democracia mais recente. Então, de fato, foi correto com a linha do tempo. Né, Júlio? Num tempo necessário, no tempo certo. No momento certo. E eu diria que em vários temas, assim, quase todos, o mundo mudou completamente nos últimos 10 anos. Isso. Nos 10 anos, quem se refere a 10 anos atrás, parece que faz 10 anos atrás eu não tinha smartphone. Sim. O mundo mudou. Eu não me vejo sem smartphone. Né? Então, assim, as coisas vão avançando, né? Umas regridem, mas
a sociedade mudou completamente. Sim. Nós vivemos num outro tempo, num outro mundo, né? Enfim, siga lá. Siga, Gi. A próxima que eu vou ler, que também é pertinho, é a Lei número 8.213 de 1991, que é a Lei de Cotas, a Lei de Cotas de Empregabilidade. Sim. Né? Que já tratamos aqui num episódio do Alta Política. Eu me sinto muito parte da Alta Política. Do Acessibilidade em Alta, sobre empregabilidade e inclusão das pessoas com deficiência também no mercado de trabalho, com a Ana Costa. Com a Ana Costa é? Não, com a Ana Mello. Ana Mello. É que a Ana Costa é auditora do Ministério do Trabalho, também tem toda a relação com a lei de cotas, mas a Ana Mello. A lei de cotas garante a empregabilidade das pessoas com deficiência conforme a legislação as propôs para empregar pessoas com deficiência variam de acordo com a quantidade de funcionários. Para quem sempre pergunta, tanto para mim quanto para a Gi, como funciona a lei de cotas e o quanto de porcento é com cada funcionário, aqui nessa parte eu peguei para falar para vocês. De 100 a 200 empregados, a reserva legal é de 2%. De 201 a 500 é de 3%. De 501 a 1.000 é de 4%. E as empresas com mais de 1.001 é de 5% as vagas. Então, para quem tinha essa curiosidade, agora vocês sabem a porcentagem por funcionários, né? Perfeito, Gisele. Eu vou fazer um corte dessa tua fala para os Reels de Instagram, para essa informação também ficar disponível de forma mais objetiva. Mais objetiva. Gisele, posso interromper? Claro, à vontade. Eu estava pensando o seguinte, a gente pode pensar, porque esses dados que tu dá são bem importantes, assim como a gente fez essa matéria sobre as constituições brasileiras e aqui está o que nos garante. Se a gente, numa próxima edição da revista, a gente pode consolidar esses dados aí, quais são as principais leis, né, que protegem ou que, enfim, asseguram os nossos direitos. Asseguram os direitos e os principais pontos dessas leis. Sim. Né? Eu acho que seria um bom artigo para a próxima edição. Perfeito, Júlio. Já fez o convite, já aceitamos. Então, já com certeza teremos mais participação na revista com Alta Política. Sim, porque é importante, eu acho que a gente tem que usar os nossos instrumentos, as nossas ferramentas para ajudar as causas, né? Nos ajudar, enfim, fazer a sociedade avançar, né? Sim, e a sociedade reconhecer esta parcela, né? Esse segmento de pessoas com deficiência, que é 25% da população. Está muito interessante aqui no artigo da Gisele, a gente não leu todo, né? Mas tem um box com a descrição da foto, porque alguém pode, né, ler a matéria com um aplicativo, ou alguém lê para alguém. Exato, alguém pode ser o ledor de uma pessoa com deficiência visual e não ter habilidade com descrição, e a gente já entrega essa informação sobre a descrição da foto e de como se realiza uma descrição. Uhum. Acaba sendo instrutivo. E é a primeira vez que isso acontece na revista Alta Política. Como diz a Gi, sempre tem uma primeira vez para tudo. Toda primeira vez acontece aqui. Tá bem. E pros mais curiosos ainda, que eu recebo muitas perguntas, assim como a Gi também, porque a galera fica curiosa, o que acontece com as empresas se elas não cumprem a lei, né? Em todo, não conseguem bater essa porcentagem por funcionários. Então, a gente tem aqui as multas para instituições que descumprem a legislação podem chegar a R$228 mil. Para quem também me perguntou, que eu fiz essa compilação de leis junto com alguns amigos e eles, né, como leigos no assunto, eles acharam interessante eu botar bem discriminado. Essa informação também de qual é a penalidade, não só essa multa, mas há uma penalidade. E em verdade, nós precisamos contar com essa lei e essa cobrança para que as pessoas com deficiência tenham acesso ao mercado de trabalho
infelizmente não se dá de forma competitiva e natural, É. mas a legislação permite com que as pessoas com deficiência acessem espaços e tenham direito à renda e a participar do movimento econômico da nossa sociedade. Como qualquer outra pessoa. Assim, Porque somos do mesmo jeito. A gente sangra, a gente É. respira, somos pessoas, né? Vem aquelas perguntas capciosas do tipo, como que tu escuta música? Sim, Como que tu dorme? como que tu sai na rua? Isso, exato. Sempre as mesmas perguntas. Então, assim, a gente vive. Tanto que... A gente existe. Exato. Como diz a frase que tu botou Pessoas no com deficiência importam. Não, a frase que tu botou lá no videozinho que tu fez no Instagram, nada sobre nós sem nós. Esse é um lema É. de 86 dos movimentos sociais das pessoas com deficiência também. É um importante e potente lema da nossa luta. Nada sobre nós sem nós. Perfeito. A próxima lei é um pouco polêmica porque tem gente que gosta e tem gente que não gosta, que é a lei do passe livre, né? Que é o número 8.899 de 94. Que prevê que toda pessoa com deficiência tenha direito ao transporte coletivo interestadual gratuito. Criou-se o referido benefício para o transporte coletivo por ônibus, trem ou metrô, incluindo o transporte interestadual semi-urbano, né, nos casos de pessoas com deficiência física, intelectual, ele tá mental aqui, mas eu não uso mais esse termo, auditivo ou visual, e que sejam comprovadamente carentes. O passe livre é emitido pelo governo federal e não vale para o transporte urbano ou intermunicipal dentro de um mesmo estado, nem para viagens em ônibus executivos e leitos. Né? Para te poder requerer esse benefício, tu tem que ir no Gov, tá? Para quem tem essa dúvida também, porque mudou recentemente, antes era de uma outra forma, porque tinha o site do Passe Livre. Hoje não tem mais o site isolado do Passe Livre, é pelo Gov.br, tá? É por ali que acessa com o teu login, com a tua senha, mesmo que, infelizmente, não seja acessível. Uma pessoa com deficiência visual não consegue, caso não tenha senha, tem que fazer reconhecimento facial, tá? Mas é por ali, vocês pedindo auxílio para alguém, ou até mesmo em qualquer CRAS ou instituição e ONG, vocês conseguem fazer esse pedido com uma assistente social. Perfeito, Gi, entregou a informação, bem como uma assistente social. E o passe livre interestadual, que permite que as pessoas basicamente permite que as pessoas com deficiência possam viajar pelo estado. Essa legislação dá diretrizes para os municípios também implementarem o passe livre intermunicipal, para que as pessoas com deficiência possam se deslocar dentro das suas cidades. E como a Gisele trouxe a informação, para pessoas com uma renda, existe um teto, não sei quantos salários mínimos, enfim, mas tem uma renda... 1,5, posso estar errada, mas eu vou dar também, uma olhada aqui. A gente precisa depois também deixar essa informação, porque existe uma renda máxima para que possa se obter o passe livre. Peraí que eu vou... Tu vai pesquisar? Uhum. Vou pesquisar interestadual bem rapidinho aqui. E eu acho que é a renda, o teto do benefício de prestação continuada do BPC. A gente falou do BPC também num outro episódio com o Daniel Monteiro, que é servidor do INSS. Aprofundamos um pouco mais nesse tema, foi um episódio bem divertido. Mas é isso, o passe livre permite com que as pessoas com deficiência possam se deslocar por qualquer objetivo, seja para consulta médica, seja para se deslocar até o trabalho, até a escola, até a faculdade, para passeio, para lazer. Não existe uma limitação de uso. Nós já tivemos, enquanto pessoas com deficiência, o direito a passagens aéreas gratuitas. E hoje não mais. Essa legislação durou por pouquíssimo tempo. Foi recorrido pelas companhias aéreas, acabou caindo. Hoje, somente pessoas com doenças graves e também pessoas com deficiência intelectual, que é o caso do autismo, que tem descontos em passagens aéreas para a pessoa com deficiência e para o acompanhante em casos de deslocamento para consultas médicas.
Aqui, eu não achei certamente o valor. Eu vou fazer o seguinte para vocês, eu vou deixar embaixo na descrição o que precisa de uma forma bem resumida, até para não lotar a caixa de descrição, e falando como fazer o requerimento. Vou deixar o linkzinho e ali com a informação. É importante. Mas até onde eu sei, a Gita certa segue os mesmos requisitos do CAD único. Isso. Tá, é praticamente que é o cadastro único do governo federal. Segue os mesmos. Seguimos nas leis, então. Vamos lá. A próxima é o que deu, vamos supor, o nome para o podcast. A próxima é a Lei 10.098 de 2000, normativas condições de acessibilidade. Sim. Exige que os estabelecimentos se adequem às normas de proteção das pessoas com deficiência. É importante ressaltar que esta lei vale apenas para empresas, mas não é somente para empresas, perdão. É que, né, a gente corta aqui no meio, a gente se perde. Para todos os espaços públicos, o propósito é que eles ofereçam condições para que as pessoas transitem com autonomia e segurança e em relação direta com uma melhor qualidade de vida. Em resumo, a lei prevê a eliminação de barreiras e obstáculos em que impedem ou limitam o acesso e a circulação nos espaços, ou seja, tudo aquilo que prejudica a autonomia do dia a dia da pessoa com deficiência. Esta é uma normativa dos anos 2000, Isso. que trata exclusivamente de acessibilidade arquitetônica. Perfeito. Nós não tínhamos ainda avanço nesses conceitos que falamos aqui, no conhecimento, principalmente sobre a acessibilidade atitudinal e a acessibilidade comunicacional. Então, não é uma legislação que obriga a todos os estabelecimentos, espaços públicos e privados a tratar as pessoas com deficiência sem discriminação, com acesso às atitudes, à comunicação. Então, é uma lei que garante o acesso ao ambiente, ao espaço físico, e ela é totalmente voltada para providências arquitetônicas destes ambientes. A próxima é a Lei 10.436 de 2002, que reconhece a língua brasileira de sinais para os surdos. De acordo com a lei de 2002, entende-se como linguagem brasileira de sinais a forma de comunicação e expressão em que o sistema de natureza visual motora, com estrutura gramatical própria, constitui um sistema linguístico de transmissão de ideias e fatos. O reconhecimento da linguagem de sinais como sendo a linguagem da comunidade de pessoas surdas do Brasil, trouxe consigo regulamentações que procuram garantir a sua circulação no território nacional. Desta maneira, o decreto também passa a incidir sobre o funcionamento de instituições de forma a garantir que o poder público em geral e empresas concessionárias de serviços públicos desenvolvam formas de apoiar o seu uso e sua difusão. Perfeito. Resumidamente, a linguagem brasileira de sinais sendo reconhecida como uma língua, que é uma linguagem, porque há essa dúvida também de que Libras é apenas uma tradução para sinais, mas não. A linguagem brasileira de sinais é uma outra língua, é brasileira, mas é uma outra língua e a comunicação se dá de uma forma muito diferente à nossa linguagem principal, que é o português. Tem uma parte nesse que eu não peguei, mas eu lembro, e que cada país tem o seu método. Sim, a sua linguagem de sinais, mas são reconhecidas como outras línguas. Isso. Por isso se fala, o intérprete de Libras, ele é um intérprete fluente em Libras, na linguagem brasileira de sinais.
A próxima, deixa eu ver aqui. A próxima... aqui, tá. Lei 11.126 de 2005 garante o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhado de cão-guia, também conhecido como a Lei do Cão-Guia, entre aspas, né, está aqui. Estabelece em que locais e sob quais diretrizes as pessoas com deficiência podem estar acompanhadas com um animal de assistência. Não é estimação, gente, é assistência. Além disso, por exemplo, que o ingresso e a permanência de cão em fase de socialização ou treinamento nos lugares previstos somente poderá ocorrer quando em companhia do seu treinador, instrutor ou acompanhantes habilitados. Ah, mas o cão-guia pode entrar no restaurante? Pode. Ah, o cão-guia pode entrar no avião? Pode. Ah, o cão-guia pode entrar no Uber, no ônibus, na padaria e no tudo. Pode. O cão-guia acompanha a pessoa com deficiência visual e é garantido por lei, é um direito que esta pessoa porte, aí neste caso o termo portar está correto, Isso. porte o cão-guia em todos os ambientes, todos os espaços e necessariamente sem passar por constrangimentos em função disso. Ele não pode ser barrado, não pode ser banido. As pessoas os cegos que utilizam o auxílio do cão-guia, muitas vezes carregam a lei no bolso. Antigamente carregavam no bolso, hoje em dia tu pode ter no celular, abrir em qualquer lugar. Mas sim, é um direito garantido de que esse cão entre em qualquer carro de aplicativo, táxi, transporte público, trem, avião, sem limitação alguma, inclusive restaurantes, baladas, festa e onde quer que seja. Lembrando de novo que eu vou frisar... Shopping, loja, tudo. Tudo. Eu vou frisar de novo a palavra. Ele tá a trabalho, gente. É um cão de assistência. É um não cão deve de assistência. ser mimado, nem alimentado. Exato, durante não pode brincar com ele serviço. enquanto ele estiver trabalhando. Sim, o bichinho tá trabalhando. E não sintam pena. Ele não foi é exploração animal. Exato, ele foi treinado para isso. E é bem cuidado também, normalmente. Perfeito. Podem Aqui... denunciar cegos por maltratos com cães guias, se virem por aí também. Sim. Porque cego não é santo. Mas... não, tem isso também. Não é porque ele está a trabalho que ele tem que ser escorraçado, né? Então, não só maus tratos, mas também o cachorro que está mal cuidado, né? Isso. Então, vocês podem sinalizar também. A próxima é a lei do tradutor e intérprete de Libras. Que daí complementa, né, Gisele, o reconhecimento da legislação, da linguagem brasileira de sinais. E esta lei é de quando? É de 2010. De 2010, que daí então regulamenta o direito de intérprete de Libras em todos os eventos culturais, eventos políticos, eventos públicos. É um direito das pessoas surdas, das pessoas com deficiência auditiva, ter intérprete de Libras em todos os eventos. E a última que está aqui é a última, 13.146 de 2015. Né, que o resumo que eu fiz, eu tentei fazer um resumo carinhoso, porque ela engloba tudo, né? Então, ela regulamenta... na verdade, começa pelo nome, né? A Lei Brasileira de Inclusão LBI, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, tem como objetivo assegurar e promover em condições de igualdade o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. É um estatuto com tudo, com direito à vida, com direito à moradia, com direito ao trabalho,
Tá tudo lá bem descrito, que engloba as anteriores que eu li, todas dentro desse estatuto. Inclusive com a dignidade assegurada, Perfeito. tornando o capacitismo, que é a forma de preconceito contra as pessoas com deficiência, que a gente fala bastante aqui também, é um conceito que a maior parte das pessoas desconhece por não ter relação com esse universo, mas o capacitismo é crime, exatamente como o machismo, como a homofobia, como o racismo, como o assédio. O capacitismo é crime, então invalidar uma pessoa com deficiência é crime garantido pelo Estatuto do Direito das Pessoas com Deficiência. E uma curiosidade é que o Estado do Rio Grande do Sul também formou uma extensa comissão para a construção da LEGAI, que é a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão, com consulta popular. Foi uma lei construída, coordenada pelo Adilson Corlassoli, coordenador da política da pessoa com deficiência do governo do estado da época. O Adilson coordenou e construiu muito bem, mas foi feita a muitas mãos e a muitos olhares a construção da LEGAI, que saiu da Assembleia, saiu do Palácio Piratini no governo Sartori, aprovada, foi para a Assembleia Legislativa, sofreu alguns ajustes, não foram aceitos pelo Conselho Estadual dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Infelizmente, a LEGAI ainda não se tornou lei no Rio Grande do Sul, mas estamos nessa luta para que a Lei Gaúcha de Acessibilidade e Inclusão seja sancionada. E, olha, tivemos aula de legislação, de Constituição, de história, do Instituto Alta Política, da Acessibilidade em Alta, mas já vamos nos encaminhar para as considerações finais desse episódio, que trouxe muitas informações realmente. É um episódio que eu, inclusive, pretendo assistir, porque aprendemos muito, acredito, uns com os outros aqui. Então, Júlia, eu quero te agradecer pela presença. Eu sei que tu virás mais vezes, porque nós vamos te chamar mais vezes. Temos mais assuntos para tratar aqui e contar também com o teu conhecimento, com a tua contribuição. Mas, por favor, se puder se despedir do pessoal, fazer as tuas considerações finais, e obrigada. Certo. Eu agradeço muito também, né? Muito contente de estar aqui, de ver o projeto andando. Estou à disposição sempre que quiserem minha presença, que achar que eu possa colaborar. E queria dizer também que, do outro lado, todos os instrumentos, as ferramentas que a gente desenvolve no Instituto Alta Política também estão à disposição, porque alta política é a gente tratar a política de forma como um bem para a sociedade. Então, é um bem para todos, né? A boa política, ela busca construir uma sociedade mais harmoniosa, onde as pessoas possam buscar a sua excelência, buscar o melhor de si, construir o melhor de si na sociedade. Então, o nosso instrumento, né, que é o Instituto Alta Política, está à disposição, a revista, a pós-graduação, café, grupo de estudos, né, à disposição do Acessibilidade em Alta. E eu queria ler um verso, pelo menos, aqui de um poema. Por favor, Júlio, não que vou legal. ler todo o poema para as pessoas não dormirem em casa. Capaz não dormir. Mas, assim, a revista Alta Política, ela tem a característica, né, eu já falei antes, de sempre incluir obras de arte, incluir poesia, incluir filosofia. É uma revista poderosa e delicada. Poderosa com e delicada. conteúdo rico, né? Sim. Rico e delicado. E porque a gente entende que a política é uma atividade nobre e é uma atividade humana, então ela tem que dialogar com todas as frentes humanas, né, as dimensões humanas. E uma dimensão humana essencial é a arte. Então não existimos sem arte, sem estética, né, sem o prazer. Então eu queria ler, a gente colocou na contracapa da revista um poema do Schiller, que inspirou Beethoven a compor a sua nona sinfonia, que de certa forma é a mais famosa dele. E no quarto movimento dessa nona sinfonia, então entra o coral declamando o poema, cantando o poema do Schiller, né, que é um poema de certa forma que transcende
valoriza tudo que é humano e transcende o aspecto puramente biológico, mas busca o espírito humano também. Então, ele é o ode à alegria, ou hino à alegria. Eu vou ler só os primeiros versos, que diz o seguinte: ó amigos, mudemos de tom, entoemos algo mais prazeroso e mais alegre. Alegria, formosa centelha divina, filha do Elísio, ébrios de fogo, entramos em teu território celeste, em teu santuário celeste. Tua magia volta a unir o que o costume rigorosamente dividiu. Todos os homens se irmanam ali onde teu doce voo se detém. Era isso. Que lindo, Júlio. Eu fiquei esperando mais. Eu vou ter que ler depois. Então, não, está na revista. Está na revista Alta Política. Muito obrigada, Júlio. Muito obrigado. Pela leitura, pela tua fala, pelo teu conhecimento compartilhado conosco aqui hoje. Foi perfeito. Obrigada. Obrigada, Gisele, mais uma vez também pelo teu estudo. Agilizou pra gente o resumo de cada uma das leis, dos marcos importantes da luta da pessoa com deficiência. Uma excelente parceira de trabalho, assistente social e militante da nossa causa. Obrigada mais uma vez por esse quadro G ao quadrado que foi bem bonito e especial. Hoje este eu me episódio. senti orgulhosa. Eu também. Não que os outros não tenham sido ruins. Todos maravilhosos. Todos maravilhosos. Mas hoje a gente fez o teu dever de casa. Isso, o dever de casa. E eu queria deixar um detalhe que teve algumas leis que eu deixei de fora propositalmente, porque tem muita coisa que as pessoas com deficiência têm direitos e também a questão de poder ir atrás disso. Então, a forma que vocês têm para poder ir atrás disso é consultem as redes que vocês têm acesso. CRAS, ONGs, secretarias de saúde também vão poder assessorar vocês de alguma forma. Políticos, mandatos, vereadores, deputados. Eu ia botar bem essa rede, porque ela existe, ela está aqui. Tá? A Lei 13.146 está aqui. E ali dentro tem uma questão riquíssima de tudo que se pode e o que se não pode. Então tem algumas coisas ali dentro que eu não li, até porque o tempo aqui é curto. E a gente ainda vai em muitos outros episódios e todo ao longo desse projeto Acessibilidade em Alta falar muito sobre isso. A gente poderia fazer daqui a pouco, se fosse interessante. Com Moisés Bauer, do Ministério Público. Perfeito. Ia ser legal. Com Moisés Bauer, do Ministério Público, já foi presidente do Conselho Nacional do Direito das Pessoas com Deficiência, hoje é diretor da diversidade no estado do Rio Grande do Sul, uma grande liderança. Uma grande liderança. Então, o que eu peço é, vão atrás, não deixem passar, porque é um direito de vocês. Eu, como assistente social, eu tenho que falar isso para vocês. Porque eu me sentia gratificada todos os dias de poder as pessoas saírem da minha sala e dito assim, pô, tu me ajudou, muito obrigada. Isso. Isso é maravilhoso. Cada informação que a gente leva, cada suporte que a gente pode entregar, promover. Sim. E o Acessibilidade em Alta tem essa missão e está à disposição não somente com os conteúdos que a gente cria aqui e disponibiliza, mas nós também estamos à disposição enquanto pessoas, enquanto agentes transformadores para dar esse suporte. Então nos acessem as nossas redes sociais, entreguem as suas dúvidas, façam as suas perguntas, peçam o nosso auxílio, consultorias também. Se inscrevam no nosso canal Acessibilidade em Alta aqui pelo YouTube. Se esse conteúdo foi relevante para ti, e acredito que tenha sido, tivemos muitas informações importantes, compartilhem com as redes de vocês, deixem seus comentários, sugestões, curtidas que são importantes para crescer este canal. Também sigam nossas redes sociais, pelo Instagram, Acessibilidade em Alta, a minha rede Gisele Rubi, a rede da Gisele Teste no Instagram,
Júlio Pujol no Instagram, Alta Política, @Alta Política pelo Instagram. Todos estes arrobas estarão disponíveis aqui na descrição também, bem como os sites e links que nós prometemos durante o episódio. Obrigada por nos acompanharem, por estarem por aqui conosco sempre e até o próximo episódio do Acessibilidade em Alta. Tchau, tchau!